Glória a Deus, aleluias. Vocês podem ficar de pé no seu lugar. Quão bom é estar de volta à nossa casa. Olha para o irmão, para a irmã do seu lado e fala: quão bom é estar na casa do Senhor. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 29. Lucas 5, 29. Abram suas Bíblias comigo. Quem não encontrou, acompanha com a gente no telão. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tire um pedaço de veste nova e põe esta veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eu já falei essa frase em alguns momentos, acredito que em redes sociais, eu não me lembro se eu já falei ela em algum culto, mas tem uma frase muito interessante que Albert Einstein nos disse. Todo mundo aqui já ouviu falar de Albert Einstein, provavelmente a maior mente de algum ser humano que já pisou nessa terra. Um dos homens mais geniais, que trouxe grandes avanços científicos que hoje nós desfrutamos na nossa tecnologia e tudo mais. E Einstein disse uma frase que é muito bíblica, por mais que não seja uma citação literalmente da Bíblia. Ele diz assim: continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a definição da insanidade. Em outras palavras, ele disse essa mesma coisa, eu vou refrasear. A definição da insanidade é fazer exatamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E quando ele disse essa frase, eu vi ela, eu acredito que faz uns 2, 3 anos que eu fui exposto a essa frase que ele disse há algumas décadas já atrás. Obviamente ele já não está mais entre nós. Eu vi a base bíblica que ela tem. Porque quando a gente analisa o que essa frase tem para nos dizer, ela não fala sobre algo específico, mas ela é aplicável a tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer na nossa vida. Eu queria te fazer uma pergunta: quantas vezes nós estamos vivendo de uma forma insana? Quantas vezes nós estamos vivendo insanamente? E eu digo pela sua definição, conforme Einstein definiu o que é insanidade, que é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se eu chegar aqui e dar um chute nesse retorno, obviamente eu vou sentir o impacto no meu pé. E se eu penso comigo, falo: eu não quero sentir nenhum tipo de dor ou nenhum tipo de impacto no meu pé, mas eu continuo dando um chute nesse retorno, aquilo é uma insanidade, porque eu estou fazendo exatamente a mesma coisa e esperando um resultado diferente. Se eu pegasse essa Bíblia, pela toda a minha experiência de vida, e eu soltasse ela, eu certamente te garanto, aposto dinheiro em cima disso, que ela cairia ao chão, porque eu já vi o resultado do que é soltar algo diante da lei da gravidade. Então, quando Einstein nos traz uma frase como essa, que a insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, eu pergunto a todos nós: quantas vezes temos vivido de uma forma insana? De uma forma completamente insana, esperando que algo mude na nossa vida, se nós continuamos fazendo as mesmas coisas que temos feito no passado, e falando com Deus, muitas vezes esbravejando com Deus: Senhor, por que isso não muda na minha vida? E nós continuamos tomando as mesmas decisões que fazíamos no passado. Forte, né? Começando mesmo hoje. Mas eu acho que o Evangelho é sobre isso.
O Evangelho é sobre nos confrontar com a verdade, acima de tudo, a verdade divina. O Evangelho é sobre essa reflexão e sobre essa mudança que é gerada em nós através do Espírito Santo, mas também pelas nossas decisões. Eu sempre ouvi desde criança o meu pai, eu cresci vendo o meu pai pregar por décadas, ele que é um pregador aí desde que eu me conheço por gente, e ele sempre falava que a vida é a soma das nossas escolhas. Então, quando nós estamos falando sobre essa definição de Einstein do que é ser insano, do que é a insanidade, eu pergunto a você, quais são as escolhas que você tem tomado na sua vida? Eu postei um vídeo no dia 31 de dezembro, eu tinha deixado gravado porque eu estava viajando, mas eu soltei esse conteúdo e o pessoal respondeu muito bem esse conteúdo, e eu citei um pastor norte-americano chamado T.D. Jakes. Quantos conhecem o T.D. Jakes? E ele fala assim, olha, não desperdice um ano novo com uma mentalidade velha. Tem gente nesse exato momento agora, num leito de hospital, quem sabe numa UTI, implorando a Deus pela saúde que você tem. Tem pessoas que não passaram de 2023 e não estão mais vivas, não estão mais entre nós em 2024. E às vezes nós estamos desperdiçando todas essas bênçãos que Deus nos dá, um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova tomada de decisão, um novo poder de escolha, estamos desperdiçando com atitudes antigas. Queremos um ano novo, colocamos a nossa fé na troca de uma data do calendário, e aí chega Einstein, que nem era cristão, ele era judeu, que fazia parte da etnia de Jesus, do povo escolhido de Deus, mas não era cristão, que fala e prega para nós muitas vezes muito mais do que às vezes a gente vive. Mas a nossa vida é a soma das nossas escolhas, é tudo sobre causa e consequência. E eu acredito que essa passagem que a gente leu em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 29, é muito sobre isso. No primeiro momento Jesus chega, ele senta com publicanos e pecadores, ele está lá apresentando o que seria a nova aliança de Deus, a aliança da graça. Ele está ali cumprindo o seu ministério, por 30 anos foi preparado por somente 3 de ministério ativo aqui na terra para revolucionar a história da humanidade. E Jesus chega quebrando todo tipo de paradigmas, porque os líderes religiosos da época jamais entrariam sequer na casa de um publicano ou de um pecador. E chega Jesus, o Filho do Homem, que não se adequa às expectativas, que não se adequa àquilo que era esperado do Messias. Um judeu da linhagem de Davi, do grande rei Davi, o maior conquistador de Israel. E era esperado esse rei, era esperado esse conquistador, esse líder político, e chega um filho de um carpinteiro ali nascido de uma forma, de uma manjedoura muito simples, sem grandes pompas. E Jesus chega e senta com os pecadores, com os publicanos, e começa a ser criticado. É você que diz que é o Messias, é você que diz que é o Filho de Deus, você é aquele herege, aquele que se denomina Filho de Deus e está aí sentando com pecadores. Ele categoricamente responde, não são aqueles que estão sãos que precisam de médico, mas sim aqueles que são pecadores. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Fala comigo, arrependimento. O Evangelho é sobre arrependimento. Arrependimento na palavra original é metanoia. Além da mente, é uma expansão da mente, é uma forma diferente de se pensar. E Jesus vem exatamente isso, no seu ministério como um todo, Jesus pregou, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, mude a forma como você pensa, mude a forma como você imagina, como você enxerga o mundo. É por isso que eu estou falando sobre escolhas, porque quando eu estou falando sobre escolhas, quando eu estou falando sobre paradigmas, quando eu levanto frases de Albert Einstein sobre atitudes insanas que tomamos em nossa vida, onde a gente quer mudança, mas continua fazendo a mesma coisa, eu estou falando sobre arrependimento. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Depois eles questionam a ele e falam, Jesus, os seus discípulos, na verdade eles falam sobre João e os fariseus. Os discípulos de João e dos fariseus estão constantemente jejuando e fazendo orações. Agora os seus ficam aí em mesas, sentados com pecadores e fariseus e comem e bebem. O que o Senhor diz? Aí Jesus categoricamente fala, olha, se está num casamento, o noivo está lá, não é lícito que jejuem.
Eventualmente, haverá um dia em que o noivo será retirado, e aí eles podem jejuar. Esta foi a resposta de Jesus. Jesus anulou a questão do jejum. Jesus falou que não era para jejuar. Não, ele falou que naquele momento não fazia sentido algum. Mas aqui eu já começo a enxergar e ver o que Jesus, de uma forma tão categórica e com toda a sua maestria, porque ele de fato era um mestre, a sua sabedoria era divina, ele era um homem, mas também era Deus no mesmo momento. Ele começa a enxergar a intenção dos corações nos questionamentos que estavam fazendo a ele. E eu gosto de falar muito isso, especialmente para quem anda comigo, porque esse Jesus, paz e amor, que muitas vezes pessoas proclamam, e de fato ele é amor, está no nome da nossa igreja, mas Jesus, ele usou o chicote para expulsar fariseus dos templos. Jesus não se irou, na verdade ele se irou, mas não pecou. Ele expulsou o fariseu de templo na base da chicotada. E a palavra de Deus nos respalda que ele nunca pecou um sequer pecado na sua vida. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele representa o amor divino para com a humanidade, ele também era completamente intolerante com hipocrisia, com orgulho, com todo tipo de maldade do coração do ser humano. E ele começa a entender que na verdade eles não estavam tentando levantar a informação de Jesus, mas estavam tentando encurralá-lo. Estavam tentando pegar ele em algum tipo de contradição. Estavam tentando encurralar os discípulos dele e as práticas que eram feitas há tanto tempo. E Jesus, ele tinha um discurso muito duro com esse tipo de pessoa. Jesus nunca suavizou o evangelho genuíno. Jesus, na verdade, assim como João, que pregava a raça de víboras, não chamava e não amaciava ninguém, ele pregava contra a maldade do coração do ser humano. Então onde que eu estou querendo chegar? Que essa mesma maldade que Jesus enfrentou, são coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas diante da pregação do Evangelho, e mediante a exposição da verdade bíblica, nós temos umas escolhas a fazer. E a escolha é se arrepender e ouvir a palavra de Deus, ou simplesmente continuar fazendo o que sempre fazemos. Mas se esperamos mudanças fazendo as mesmas coisas, o próprio Einstein já definiu que estaríamos agindo insanamente. Então ele começa a falar sobre o seu propósito de vida, que ele veio para os pecadores e não para aqueles que se julgam santos, e que ele estava ali como noivo durante uma festa, e que não era um momento que fazia sentido algum sobre a questão do jejum. Mas como eu ressaltei, Jesus nunca falou que não era para jejuarmos. Ele falou que uma vez que o noivo fosse recolhido, aí sim jejuaríamos. Todos aqueles discípulos e seguidores de Jesus, uma vez que Jesus foi ressurreto e assunto aos céus, aí sim seria o momento de jejuarmos. Mas o que Jesus estava respondendo sobre essa questão da presença do noivo? O que os fariseus e os discípulos, até mesmo de João Batista, não tinham entendido com a vinda do Messias, com a vinda do próprio Jesus? Tem um ditado que diz, um ditado popular que fala: dormiu no ponto ou perdeu o ônibus. Alguém já ouviu esse ditado, obviamente? Pensa num povo que perdeu o ônibus ou dormiu no ponto. Judeus. O próprio povo de sangue da linhagem de Jesus. Os judeus que na época eram os líderes religiosos que haviam recebido a lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos e os 613 mandamentos que regiam a sociedade na época, estavam aguardando ansiosamente pelo Messias, esperavam pelo Filho unigênito de Deus, esperavam pelo grande profeta, por Jesus Cristo, e quando viram ele face a face, foi esse mesmo povo que assassinou Jesus Cristo. E por que assassinaram ele? Porque ele veio de uma forma inesperada e de uma forma completamente fora dos paradigmas, estereótipos da época. Ele não jejuava juntamente com os fariseus e com os discípulos de João. Os seus discípulos, a sua conduta, ele sentava na casa de publicanos e fariseus, ele sentava na casa de pecadores para trazer eles ao arrependimento e trazer salvação. Mas como eu já falei em diversas vezes, isso é algo explícito biblicamente falando, Jesus não veio apenas para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados, como se isso não fosse o suficiente.
Mas Jesus representava a vinda de um novo tempo que Deus traria para a humanidade. Jesus viria para implementar a aliança da graça sobre o povo da fé. Jesus veio para quebrar o estereótipo e o paradigma que a salvação era somente para aqueles de linhagem da Judéia, somente para os judeus. Tanto que nós estamos aqui, se não na totalidade, mas na grande maioria, de brasileiros que seguem a Jesus Cristo. Não acredito que tenha nenhum judeu. Tem algum judeu aqui na plateia? Não temos um judeu na plateia. Mas ao mesmo tempo estamos reunidos porque temos fé num nazireno que morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Jesus foi o maior revolucionário que andou nessa terra. Jesus foi aquele que dividiu o seu calendário antes e depois de Cristo. Jesus é o Filho do homem que morreu, mas ressuscitou. Meu filho, minha filha, ouça a minha palavra, se arrependa diante dela, e certamente sobre a sua vida virá salvação, virá bênçãos, virá tudo aquilo que eu tenho de bom para oferecer. Exalta o nome de Jesus, porque Ele é certamente o Filho de Deus que veio até nós para salvar a humanidade. O que os fariseus não haviam entendido sobre a questão do jejum? O que os discípulos de João talvez não tinham entendido acerca de quem era Jesus Cristo? Porque essa transição entre a lei e a graça, essa mudança de aliança que Jesus trouxe, muita gente perdeu o bonde por causa disso. Muitos olharam Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Filho do homem, o profeta, aquele que havia para trazer a expiação de todo o pecado, o sacrifício último, o melhor, o maior, o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Olharam Ele face a face, não reconheceram nele o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não se adequava às suas regras. Então Jesus vem representar algo maior do que regras. Jesus veio representar na aliança da graça, no sacrifício perfeito, na sua morte e ressurreição. Ele veio representar um relacionamento. Um relacionamento que eu e você podemos ter diariamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento que nós podemos, não foi à toa que quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando que não é o ser humano que vai até Deus, é Deus que vem até a humanidade, mediante o seu amor e graça, conforme nós lemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para morrer e ressuscitar por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando o véu do templo se rasgou, eu e você fomos dados acesso mediante um preço caríssimo pago por sangue inocente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a entrar no Santo dos Santos e conversar com o nosso Deus face a face. E é por isso que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui reunidos na comunhão dos santos, eu não sei vocês, mas a presença de Deus está explícita aqui. O Espírito Santo paira sobre nós, e eu e você podemos nos relacionar com o nosso Deus face a face, assim como Moisés, como ele falava com Deus, como quem fala com um amigo. Então glorifica o nome de Jesus, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Nós temos acesso ao Deus, Criador dos céus e da terra, mediante o seu sacrifício perfeito. Então os fariseus chegaram para Jesus e questionaram ele sobre regras, questionaram ele sobre rituais. Jesus também foi questionado sobre o sábado. Recentemente tivemos uma polêmica aí nas redes sociais de grandes influenciadores sobre uma certa denominação que ainda coloca a guarda do sábado como um meio de salvação, e Jesus certamente aboliu isso. Jesus certamente agiu e curou no sábado e foi questionado por isso. Em diversos momentos quebrou esses paradigmas, não jejuava, comia, bebia, curava no sábado, fazia coisas magníficas, coisas que quebravam completamente os paradigmas. Enquanto os fariseus estavam aprisionados a essas regras, Jesus chega e fala: olha, eu quero apresentar para vocês uma nova forma de chegar até Deus através de um relacionamento que eu tenho diretamente com meu Pai, e eu dou acesso a vocês a isso também. Paulo nos escreveu na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículos 7 a 8, Paulo ele chega assim e fala: e se o ministério da morte, ele está falando sobre a lei,
gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está chamando a lei de ministério da morte e a aliança da graça de Jesus, o ministério do Espírito. Quantos carregam a presença do Espírito Santo aí? Levanta a mão. Você faz parte da aliança da graça. Você foi salvo, seu nome está escrito no livro da vida porque Jesus morreu e ressuscitou por você na cruz do Calvário. Enquanto os fariseus estão achando aqui que Jesus, pelo fato de não jejuar o quanto os fariseus jejuavam, o quanto os próprios discípulos de João jejuavam, eles achavam que Jesus estava quebrando regras. Mas na verdade Jesus estava aumentando o nível, elevando a régua, apresentando uma nova aliança, uma nova forma de se conectar com Deus. Não sei se você já ouviu aquela definição que a religião é o homem tentando chegar até Deus e o evangelho é Deus chegando até o homem. Alguém já ouviu essa definição? Então foi Jesus quem implementou. Enquanto os fariseus viviam nos rituais, nas regras, nos paradigmas, buscavam os melhores assentos nas sinagogas, buscavam reconhecimento humano, buscavam mérito. Jesus mesmo rebateu eles tanto que falava sobre o fariseu que orava em praça pública, que deixava o seu rosto desvanecer para mostrar para todo mundo que estava jejuando, que falava: Senhor, muito obrigado porque eu não sou tão miserável quanto esses outros pecadores. E Jesus fala sobre o pecador que chega, que não tem coragem de erguer o seu rosto aos céus, com o rosto baixo, e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou falho e pecador. E Jesus fala: a quem vocês acham que Deus está ouvindo a oração? De quem vocês acham que Jesus mais se agrada? Daqueles que estão mais preocupados em cumprir regras, ou aqueles que buscam se relacionar com Deus, que chegam em humildade diante do Criador dos céus e da terra? Essa é a mudança de paradigma. Essa é a mudança de mentalidade. Essa é a curva que os judeus não conseguiram fazer. E se você está dirigindo um carro, ou se você está algum tipo de veículo em alta velocidade, você tem uma curva à frente, e se você deseja o bem daquela pessoa, coisa que você mais pode falar: olha, ali na frente tem uma curva, diminui a velocidade para que você consiga esterçar. Porque se você continuar nessa velocidade que você está, e não virar para nenhum lado, você vai bater na parede. E era isso que Jesus estava falando aos fariseus: olha, enquanto vocês estão preocupados com quantidade de jejum, ou se eles comem, ou se eles bebem, ou se nós sentamos ou entramos na casa de pecadores, eu tenho diante de vocês o Filho do Homem, o Criador dos céus e da terra, Jesus, o Verbo que se fez carne, e vocês estão preocupados com coisas fúteis nesse exato momento. Aí eu retomo a pergunta para vocês: será que nós estamos vivendo de forma insana? Será que nós estamos nos enquadrando à definição de insanidade de Albert Einstein, de fazer as mesmas coisas e achar que teremos resultados diferentes? Diante da presença do Espírito Santo que está aqui sobre nós, isso eu não tenho dúvidas, nós temos a decisão de ouvir ou não ouvir a voz do Espírito Santo. A escolha é nossa. O Evangelho é para decisão pessoal, a salvação é uma decisão pessoal, o avivamento é uma decisão que nós tomamos, se nós vamos viver ou se nós vamos ficar na aliança da lei. Paulo falou que a aliança da lei era o ministério da morte, porque a aliança, conforme a própria palavra diz, nunca veio para trazer justificação, mas veio para apontar o que é pecado e o que não é pecado. Muita gente me pergunta: fulano de tal, isso aqui lá me falou isso aquilo, isso aqui é pecado? Eu posso aquilo, eu posso isso? Pecado é tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado. E se a Bíblia não fala, não é pecado. Simples assim. Mas quando Jesus entra em cena, ele coloca em segundo plano essa questão de regras, ele coloca em segundo plano a questão de rituais, ele coloca em segundo plano as estruturas físicas de templo. Ele mesmo falou: olha, eu destruirei esse templo de Jerusalém, em 3 dias o reconstruirei, porque ele estava falando: olha, haverá um tempo em que vocês não estarão mais aprisionados à época da lei, virá um tempo em que eu implementarei a aliança da graça entre vocês e Deus, e mediante o meu sacrifício substituto por vocês, eu pagarei pelos seus pecados,
pecados, vocês terão acesso ao Criador dos céus e da terra, para falar com Ele face a face. Esse é chamado do ministério do Espírito Santo. Então glorifica o nome de Jesus, porque nós carregamos a presença do Espírito Santo e já participamos da aliança da graça. Graça. Graça sobre graça, somente pela graça. Mas aí Jesus, ele entra no mérito da questão, que intitula a mensagem, fala: não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão o odre velho vai rasgar e o vinho novo vai se desperdiçar. Muito pelo contrário, o vinho novo se põe em odres novos. Eu não sei se vocês sabem esse processo do próprio vinho. Uma vez que ele era colocado dentro do odre, ele fermentava, e quando o vinho fermenta, ele se expande. Então, nessa expansão do vinho novo, o odre antigo que já foi usado, que já recebeu o vinho, que já foi útil, que já foi usado por Deus, ele se rasga e o vinho novo se perde. Então Jesus fala: olha, não é que não é possível. Ele estava falando: ninguém faz isso, porque não é sensato. Não é sensato derramar um vinho novo em odres velhos. E Jesus estava falando isso em resposta a essas perguntas capciosas dos fariseus. E o que ele estava falando? Ele estava falando: olha, eu oro muito para que vocês consigam fazer a curva. Eu oro muito para que vocês consigam transicionar da lei para a graça. Eu oro muito para que vocês deixem de lado aquilo que foi tutora até a vinda de Cristo, que era a lei, que era aquilo que era apontar o pecado, que era aquilo para demonstrar o caráter de Deus, que era aquilo que não foi abolido, mas foi cumprido em Cristo Jesus, para que vocês possam desfrutar da aliança da graça mediante um relacionamento com Jesus Cristo. Mas Jesus, ele já alerta que essa curva não é fácil de se fazer. Ele já alerta que essa mudança de mentalidade, esse arrependimento, essa fuga da definição da insanidade de Albert Einstein, não são poucas pessoas que conseguem fazer. Ele fala no versículo 39, ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. A transição entre a lei e a graça foi aquilo que matou na fé grande parte dos judeus. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que era um fariseu, um dos líderes da época, era circuncidado, era da linhagem judaica, ele conhecia toda a lei, toda a Torá, ele estava indo para a cidade para perseguir e para matar os seguidores de Jesus Cristo, ele estava completamente aprisionado na lei, até que ele chega diante de um homem em visão, que pergunta: Saulo, por que você me persegues? Ele cai do cavalo, pergunta: quem és tu? Fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E Saulo, que depois também era chamado por Paulo, e foi o escritor inspirado pelo Espírito Santo para escrever 3/4 do Novo Testamento, foi uma das poucas pessoas que conseguiu fazer a curva. Porque ele teve um encontro com o Verbo encarnado. Porque ele teve uma experiência espiritual. Eu estava falando um pouco sobre o sermão que eu já tinha preparado, e esse rapaz, ele fazia parte de uma denominação que lida muito com essas questões, e ele falou: cara, eu não saí dessa denominação por uma questão de informação, não é algo racional. Eu senti um toque do Espírito Santo. Eu senti que tinha coisas lá que eram coisas acrescentadas à Bíblia, uma interpretação errada da palavra de Deus, e hoje eu sou livre em Jesus Cristo e sirvo a Ele sem amarras. Foi isso que Paulo experimentou, porque Jesus mesmo disse que aqueles que beberam vinho velho nunca vão preferir o novo, porque diz que o velho é excelente. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós já participamos de algo grande de Deus, Jesus nunca falou que os fariseus não tinham temência, não eram tementes a Deus, não tinham temor a Deus, não estavam ali buscando fazer tudo certo. Mas Jesus falou: olha, esse tempo se findou. Eu não estou mais aqui trabalhando com a aliança da lei, mas eu estou trabalhando com a aliança da graça. É nesse momento que Jesus está falando, usando essa parábola, que são formas de Jesus trazer basicamente um enigma, para que tenha ouvidos, ouça, interprete aquilo que ele estava falando. Ele fala: olha, eu quero derramar um vinho novo, mas essas regras, esses rituais, essa lei, ela já se passou. Isso é um odre velho, isso é uma mentalidade antiga.
Jesus usou uma outra parábola para ilustrar ainda mais aquilo que ele estava falando, basicamente na mesma coisa. Olha, ninguém usa um remendo numa roupa antiga, porque o remendo não vai se adequar à roupa antiga, vai ficar feio, vai se rasgar e vai se perder tudo. É necessário uma nova vestimenta. A vestimenta na Bíblia Sagrada é usada como a situação do ser humano diante de Deus. Então, quando nós desejamos viver algo novo, quando nós não queremos nos enquadrar aquilo que Einstein definiu como a definição da insanidade, quando nós queremos algo novo e não queremos continuar com os mesmos atos, com as mesmas ações, com aquilo que tem nos afastado daquilo que Deus tem de novo para a nossa vida, e aí eu pergunto para vocês, o que Deus quer de nós? Qual é a única coisa que Deus quis do seu povo, ou todos aqueles que tiveram fé na história da humanidade, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na aliança da lei e na aliança da graça? Deus quer uma única coisa de nós. Mediante a nossa fé, Deus quer arrependimento. Deus quer mudança de mentalidade. Porque a mudança da nossa mentalidade vai mudar as nossas ações, e as nossas ações vai consequentemente mudar toda a nossa vida. E o Evangelho é sobre essa transformação de vida mediante o Espírito Santo e as nossas escolhas. Então eu consigo concluir aquilo que Jesus está querendo falar sobre essa questão do vinho novo que Deus tem sempre para derramar. Deus, Ele, ao longo de milhares e milhares de anos, lidando com grandes líderes, com seu povo, lidando com a humanidade como um todo, Ele sempre trouxe coisas novas. Deus nunca permaneceu estático. Deus nunca permaneceu num único só lugar, fazendo somente a mesma coisa. Não, Ele vem, Ele faz, Ele levanta Moisés, Ele levanta Abraão, Ele levanta Josué, Ele levanta Davi, Ele levanta Abraão, Ele levanta tantos outros grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, sempre fazendo algo novo e algo diferente. Mas aí chega Jesus, na maior transição que tivemos na história, entre a aliança da lei para a aliança da graça, e fala: olha, eu quero fazer algo novo. Eu desejo derramar um vinho novo, eu desejo derramar grandes bênçãos e salvação sobre o meu povo, aqueles que compartilham do meu sangue, aqueles que são da minha linhagem. Mas infelizmente a mentalidade de vocês não permite que eu derrame esse algo novo. Infelizmente, se eu derramar o vinho novo nessa mentalidade antiga, vai se rasgar o odre velho e vai se desperdiçar o vinho novo. Então como que nós reagimos diante daquilo que Deus deseja de nós? Diante da pregação de João Batista, mediante a pregação do próprio Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Como que se adentra o reino de Deus? Como que se recebe essa nova aliança da graça? Como que se faz participante daquilo que Jesus fez por nós? Nós mudamos de mentalidade. Nós cremos naquilo que Deus falou a nosso respeito, aquilo que foi feito na cruz do Calvário por nós. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós mudamos a nossa mentalidade. É uma renovação da nossa mente, é uma mudança de mentalidade. É se despir do velho homem e abraçar a nova criatura mediante o Espírito Santo. É mudar nossos odres velhos para novos odres. É enxergar a nossa vida de uma forma diferente. Mas Deus, Ele já sabe do maior pecado da humanidade, na verdade a origem de todos os outros pecados, que se chama orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago 4,6. Os fariseus não quiseram se arrepender, porque tinham 100% de convicção daquilo que eles não tinham a mínima ideia. Muitos ouviram a mensagem de salvação da boca do Messias e não se arrependeram. Uma incapacidade de mudar, ou uma prepotência de achar que não tem absolutamente nada na nossa vida que é necessário ser mudado, simplesmente mostra o nosso estado caído diante do nosso Criador. Quando Deus fala que Ele dá graça aos humildes, qual tipo de humildade que a Bíblia está falando? É conforme aquele ditado que é tão falado de uma forma até mesmo equivocada publicamente, que Deus, Ele exalta os humilhados. Na verdade, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus exalta aqueles que se humilham. É diferente. Porque aqueles que se reconhecem como pecadores e falhos,
eles chegam diante de Deus em arrependimento. Eles chegam diante de Deus e falam: Senhor, é somente pela tua graça. Não são como os fariseus e publicanos daquela época que queriam conquistar a sua salvação pelas suas boas obras. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8 que ninguém será salvo pelas boas obras para que ninguém se glorie. Então nós não estamos falando de uma falta de informação. Nós estamos falando de arrogância, de orgulho, de prepotência, aquilo que a Bíblia nos diz e chama de vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Será que, mediante aquilo que Jesus fez por nós, um preço altíssimo que foi pago pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será que nós temos fé o suficiente para nos arrepender e, mediante a graça de Jesus Cristo, adentrar o reino dos céus que já chegou até nós? Será que nós tomamos essa escolha como filhos e filhas de Deus? Ou será que nós permanecemos na nossa arrogância? Será que nós permanecemos na nossa prepotência? Que nós não precisamos de nenhum tipo de arrependimento? Que nós não precisamos de nenhum tipo de mudança? Será que nós estamos ouvindo a palavra, o evangelho genuíno, a mensagem de salvação e falando: eu não preciso mudar porque eu já sou bom o suficiente para conquistar a minha própria salvação? E Jesus falou: miserável homem que não sabe o que fala. Tem um ditado que é um pouco pesado, mas ele é verídico, que o inferno estará cheio de pessoas boas e o inferno cheio de pecadores arrependidos. A Bíblia nos relata lá em 1 João que qualquer homem, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Então você vê que não é o fato de pessoas serem pecadoras que elas irão para o inferno. É o fato de, se elas se arrependerem, elas irão para o céu. Tanto no céu quanto no inferno haverá pessoas que cometeram pecados, porque o único que foi 100% justo foi Jesus. Meus queridos irmãos, o assunto é sobre salvação. O assunto é sobre eternidade. O assunto é sobre se nós seremos orgulhosos o suficiente para não nos arrependermos, ou se nós reconhecemos a nossa insuficiência, salvos somente pela graça em Cristo Jesus. O assunto não tem coisa mais importante do que isso na história, não tem coisa mais importante do que isso no universo. Está falando sobre aonde nós iremos passar o resto da nossa vida, e se nós vamos receber o dom gratuito de Deus, conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, eu acredito que se nós estamos falando sobre essa passagem de Jesus, que lidou com perguntas capciosas de fariseus, que estavam querendo cobrá-lo de práticas, de rituais, de jejum, de tudo isso que nos é lícito, mas não é o centro do Evangelho, porque o centro do Evangelho é Jesus. Nós estamos falando sobre essa transição entre passado e futuro. Nós estamos falando sobre experimentar do vinho novo de Deus. Nós estamos falando sobre as promessas de Deus que foram dadas mediante a sua palavra ao longo da história. Deus fala mediante seus profetas: olha, eu sei muito bem os planos que eu tenho para vocês, um plano bom, um plano de te dar um futuro, uma esperança de dias melhores, de te dar toda sorte de bênção, todo tipo de salvação, tudo aquilo que Deus, mediante o seu amor que Ele é na sua pessoa, quer trazer para a humanidade. Mas o crivo da nossa escolha passa pelo nosso orgulho e pela nossa humildade. Nós escolhemos se nós vamos diante do nosso Senhor, nos arrependemos mediante a mensagem do Evangelho, ou se nós vamos continuar vivendo no passado. Ou se nós vamos continuar vivendo uma vida aprisionada. Aprisionada a regras, aprisionada a lei, aprisionada àquilo que Paulo chamou do ministério da morte, porque ninguém será justificado pela lei. Meu querido irmão, se você deseja um ano melhor, se você deseja uma família abençoada, se você deseja experimentar de toda sorte de bênçãos que Deus tem para nós, eu convido você a mudar a sua mentalidade, a mudar os seus odres velhos para odres novos, para experimentar o vinho novo que Deus tem para derramar na sua vida. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus mediante a sua palavra. Então exalta o nome de Jesus e glorifica
o nome do Senhor. Deus tem coisas novas para todos nós. Deus tem coisas novas para a sua família. Deus tem coisas grandes que você não pode imaginar. Mas o crivo daquilo que nós vamos viver passa pelas nossas escolhas. Eu acredito que Deus está nos falando algumas coisas aqui, mediante mentalidade, mediante arrependimento. Eu acredito que se nós extrairmos, fizermos essa exegese daquilo que a palavra de Deus nos diz, existe uma frase que a gente pode trazer como algo sucinto para o nosso entendimento. A ponte entre o passado e o futuro é construído com tijolos de arrependimento. A ponte entre aquilo que vivemos antes e aquilo que nós queremos viver no futuro, entre o vinho velho e o vinho novo, é construído no tijolo do arrependimento. O quanto que nós estamos dispostos a mudar a nossa mentalidade. O quanto nós estamos dispostos a viver Romanos 12:2, a transformação nossa pela renovação da nossa mente para a gente experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Meu irmão, é você que escolhe. Meu irmão, é uma questão de você vencer o seu próprio orgulho. É uma questão de você olhar no espelho e reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó e ao pó voltaremos, que nós somos miseráveis, pecadores, carecemos da graça de Deus e somente mediante Jesus Cristo e a fé nele, pela graça que somos salvos. Mas aí é uma questão que mexe lá no centro do nosso ser, né? É uma questão que a gente tem que admitir que a gente está ruim. É uma questão que a gente tem que admitir que a gente está errado. Mas aí está o centro das nossas escolhas, na nossa vida. Se nós somos homens e mulheres suficientes para admitir a nossa insuficiência. Mas vocês acreditam que eu estou aqui simplesmente pregando uma passagem? Em Ezequiel 37, quando Ezequiel estava na Babilônia, ele era um profeta que foi chamado e erguido pelo próprio Deus para profetizar contra o pecado do povo, para que eles fossem chamados ao quê? Ao arrependimento. Ezequiel teve uma visão que ele se encontrou no meio do vale dos ossos secos. E aquilo representava completamente o povo de Israel que havia sido escravizado, o templo de Jerusalém havia sido destruído e obviamente a vida espiritual deles com Deus. Pelos seus pecados, pelo seu não arrependimento, Ezequiel é levado num vale de ossos secos. Imagina um monte de ossos secos, são corpos mortos, decompostos, só sobrou os ossos. Aí Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, podem esses ossos voltar à vida? Eu posso restaurar o meu povo? Eu posso trazê-los de volta à terra prometida, que eles passaram mais de 40 anos no deserto para entrar nessa terra? Eu posso restaurar a vida espiritual deles? Eu posso restaurar o seu emocional? Eu posso te restaurar da sua depressão? Eu posso curar os seus pensamentos suicidas? Eu posso curar o seu corpo físico? Deus está nos perguntando. Eu posso trazer você de volta à minha presença? Eu posso incendiar novamente o seu coração? Eu posso restaurar a sua vida como um todo? Ezequiel responde a Deus: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí Deus fala para Ezequiel: então profetiza a minha palavra. Meus queridos irmãos, eu não estou aqui pregando a palavra de Deus, eu estou profetizando a palavra de Deus. Eu estou profetizando que Deus vai trazer restauração. Eu estou profetizando que Deus vai trazer avivamento. Eu estou profetizando que Deus vai levantar uma nova geração. Exalta o nome de Jesus, glorifica o nome dEle. Eu profetizo a palavra de Deus. Aleluia.